Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Amados do Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Jarbas aqui, vocês já me viram em outros estudos bíblicos que a gente pode fazer nessa oportunidade para a Rádio Cristo para Todos. Eu sou pastor aqui em Nova Venécia, mas também vocês já viram isso, a gente vai direto ao ponto que nós queremos ver hoje. A gente vai estudar do livro de 1 Coríntios, o capítulo 12. E esse capítulo 12 é bastante conhecido e às vezes bastante assim conturbado, se a gente pode usar essa palavra. Se fala até pouco disso na igreja luterana, e aqui a gente não vai ter tempo para desenvolver muito o assunto, mas aí você conversa com o seu pastor, fala aí também no canal da rádio, de repente você quer que se tenha mais estudos sobre esse assunto específico. Eu acredito que se você escrever aí nos comentários, se muita gente pedir, a rádio certamente vai produzir esse material ou vai te indicar algum material de que já foi produzido, porque muitos pastores têm estudado e tem se dedicado bastante nesses estudos aqui. Então, vamos direto aos nossos estudos. Eu gosto aqui dessa... Vocês estão vendo a setinha aí? Eu gosto dessa forma de estudar. No outro estudo eu já fiz assim. Eu gosto de pegar o livro e ver em que parte se encaixa aquilo que a gente vai tratar. Então, tem 5 unidades antes dessa nossa aqui que a gente vai tratar hoje. Essa sexta unidade, nesse esboço feito na Bíblia da Reforma, a Bíblia que primeiro veio a Bíblia de Lutero, depois ela foi, digamos assim, transformada na Bíblia da Reforma. Mas nesse esboço, tem diversos outros, vai do estudioso, né? Mas nesse esboço, o ponto 6 fala da liberdade e amor na adoração e o uso de dons. Isso vai do capítulo 11, versículo 2, até o final do capítulo 14. Então é algo, assim, bastante amplo dentro dessa carta. Liberdade e amor. Essas são palavras-chave na adoração e no uso de dons. Aqui já ensina para a gente alguma coisa sobre a questão do uso de dons. Para que Deus dá dons às pessoas? Para o serviço em amor ao próximo e a Deus. Basicamente, essa é uma boa definição. Dentro dessa unidade, nós estamos no ponto C, os dons do Espírito para o servir em amor. E isso ainda pode ser subdividido. A unidade cristocêntrica criada pelo Espírito, do 1 ao 3, do capítulo 12, diversidade na unidade, diferentes dons do Espírito, 12, 4 a 7, e os dons do Espírito, uma relação dos dons, de 12, 8 a 11. E também faz parte a letra D dessa unidade 6, a unidade do corpo de Cristo. E unidade aqui tem o sentido de algo que é uma coisa só. É o sentido básico da palavra unidade. Se eu consigo passar adiante aqui, a gente vai fazer aquela leitura do texto bíblico, como a gente tem feito, porque o nosso tempo aqui não nos permite fazer muito mais do que isso, mas eu repito, escreva aí nos comentários se você está assistindo no YouTube ou em outra plataforma, certamente a rádio vai providenciar outros estudos sobre esse tema específico. Então a gente vai ficar com essa primeira parte, liberdade e amor na adoração e o uso dos dons, os dons, etc. Você pode dar pausa aí no vídeo e ler depois, eu não vou ficar lendo esse esboço aí. Vamos direto ao texto bíblico. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. É claro que isso aqui é de falar com fé, falar de forma verdadeira. A gente conhece certamente várias histórias de muito pilantra que por aí diz que Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é isso, é aquilo, aquilo outro. E o objetivo não é a fé, e sim tirar dinheiro das pessoas, muitas vezes. Vamos a alguns destaques.
quero que vocês saibam a verdade. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu vou trazer para vocês algo que vocês precisam se firmar. E a adoração de ídolos era algo muito presente na vida daquelas pessoas, talvez algo muito presente também na nossa vida. O que é um ídolo? O que é idolatria? Tem muita gente que acha que idolatria é só fazer uma peregrinação para um santuário, adorar um ídolo de outras religiões, e assim a gente vai achando que estas coisas são idolatria. Quando a gente estuda no catecismo, por exemplo, catecismo menor de Lutero, a gente vê que idolatria, o meu ídolo, meu Deus, é tudo aquilo que eu ponho a minha confiança. Se eu confio no dinheiro que eu tenho ou no dinheiro que eu quero conseguir para ter, e daí me virar quando der problema, então o dinheiro passa a ser o meu Deus. Se eu confio numa pessoa importante que, sim, agora nada mais vai me dar problema, eu posso estar idolatrando esta pessoa. Então a gente tem a idolatria grosseira, que seria idolatrar mesmo imagens, estátuas, idolatrar lugares sagrados. Mas a gente tem idolatria mais escondida, digamos assim, em que a gente idolatra o dinheiro, idolatra poder, e quanta gente tem por aí idolatrando essas coisas. Falando pelo poder do Espírito de Deus, quando o apóstolo Paulo vai falar do assunto de dons, ele fala muito do Espírito Santo. Não vou me deter muito em alguns destaques, porque senão a gente fica sem tempo. Dizer Jesus é Senhor. Jesus, eu disse agora há pouco, as pessoas podem dizer que Jesus Cristo é Senhor, mas pela fé e de verdade, é só o Espírito que nos faz confessar a fé. A pessoa pode dizer 1 milhão de vezes Jesus Cristo é o Senhor, se aquilo não é fé no seu coração, se ela não vive em Cristo, se ela não está em Cristo de fato, aquilo é só da boca para fora e não é movido pelo Espírito de Deus. Mas aqueles que são verdadeiramente movidos pelo Espírito Santo, esses podem dizer com toda clareza, Jesus Cristo é o Senhor. O segundo ponto ali, a diversidade na unidade, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Os nossos destaques: tipos diferentes de dons espirituais. Você é só olhar em volta dentro da igreja, quantos dons diferentes há. E, normalmente, as pessoas dão mais valor àqueles que são mais visíveis, como se esses fossem mais importantes e não são. Todos são equivalentes, todos são necessários, todos são importantes para a obra de Deus. Alguém pode achar que o dom de pregar, esse é o mais importante dentro da igreja. Mas e se você chegasse no domingo de manhã, caso o seu culto seja domingo de manhã, e a igreja está suja? Porque aquela pessoa que limpa direitinho, que sempre cuidou, que sempre arrumou, não pôde vir. Eu estou lidando diretamente aqui na limpeza como um dom. Às vezes a gente supervaloriza alguns dons e desvaloriza alguns outros. A igreja precisa de cada um deles para que a obra de Cristo seja feita para todas as pessoas. Tipos diferentes de dons espirituais, maneiras diferentes de servir, diferentes habilidades para realizar o trabalho. Para quê? Para o bem de todos. A gente tem nesse destaque final no versículo 7. E esse é um segundo destaque nesse mesmo texto. É um só e o mesmo Espírito. O espírito do pregador, do evangelizador, do cantor, não é diferente do que faz caridade, do que faz isso, faz aquilo outro. Um só e o mesmo Espírito.
O Senhor que servimos é o mesmo. Não existem dois Cristos, dois deuses, dois Espírito Santo, ou três, ou cinco, quanto é um só. O nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui está a chave. Para que Deus deu os dons à igreja? Para servir. Para servir a Deus e ao próximo. A gente poderia elencar pessoas que servem-se dos outros. Mas Deus nos colocou na igreja e na vida dos outros em serviço de amor ao próximo. A chave está nessa palavrinha que eu grifei de azul ali. Servir. Tipos diferentes de dons, um mesmo Senhor, mas o objetivo é servir, assim como Jesus ensina quando ele se abaixa para lavar os pés dos discípulos e diz: se eu, o Senhor, estou lavando os pés de vocês, por que vocês não o fariam? Então sirvam uns aos outros. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. Para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. E aqui já fica uma divisão, né? Conhecer não é a mesma coisa que saber aplicar. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. O destaque: o Espírito dá o mesmo Espírito do Espírito, dons que vêm do Espírito. O Espírito dá, porém é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. É obra do Espírito de Deus na nossa vida. E não é porque um irmão tem um dom que eu gostaria de ter, porque às vezes a gente idealiza as coisas, mas alguém tem um dom que eu gostaria de ter, e aí eu fico chateado porque eu não tenho. Não, é para eu servir com alegria com este dom que eu tenho. Aqui é só os destaques de dons que são elencados aqui: mensagem de sabedoria, mensagem de conhecimento, dá o poder de curar, fazer milagres, anunciar a mensagem de Deus, capacidade para saber a diferença entre os dons, a capacidade de falar em línguas estranhas, e outro que dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. E o apóstolo Paulo fala da questão dos dons de milagres, etc., que existiriam por um tempo e depois desapareceriam, e a capacidade de falar em línguas também. Ele fala e diz que prefere ficar quieto do que falar alguma coisa que ninguém não entende. E esse aqui possivelmente é um dos mais famosos. E certa vez, fazendo profissão de fé de um rapaz, eu lembro como se fosse hoje, tem muitos anos isso já, e ele vinha de uma igreja em que se esperava que todos aqueles que fossem batizados no Espírito, era assim que chamavam, demonstrassem isso pelo falar em línguas. E ele falou: pastor, eu via todo mundo falando em línguas do meu lado. Então um dia eu já tinha decorado aquelas palavras, eu falei também. Ele não estava falando em línguas, ele estava repetindo as palavras que ele tinha ouvido ao seu redor. Depois, um tempo mais na igreja, ele teve mais liberdade, ele ficou muitos anos nessa igreja, mais liberdade de conversar com as pessoas. Ele descobriu que os irmãos à sua volta que falavam em línguas, na verdade, só estavam repetindo algumas palavras que se julga em grego. Grego não costumam falar, mas hebraico, aramaico, que teriam sido reveladas pelo Espírito Santo naquele momento, mas na verdade eram palavras que estavam sendo só faladas ali para parecer, porque todo mundo já tinha sido batizado pelo Espírito Santo, como eu não? Então, para a gente ver a que ponto pode levar esse tipo de pressão, a pessoa que é livre em Cristo ter que mentir para se sentir aceito entre irmãos que também estão mentindo. É uma coisa que a gente pode dizer, no mínimo, triste. A gente vai se encaminhar aqui para a parte final do nosso texto. Cristo é como um corpo qual tem muitas partes,
E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. É importante como a unidade está presente nesse texto todo. Um só Deus, um mesmo Espírito, um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? Se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele quis. O destaque aqui para ver a importância do um só, pelo mesmo, o mesmo Deus, o mesmo Espírito. Um contraste aqui com muitas partes, que é a diversidade de dons. É muito bonita essa figura. Um só corpo, um só Deus, mas muitas partes, cada uma com sua importância. Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme ele quis. São os desígnios de Deus, a gente diz. Ele sabe o que é certinho para nós. Então, se eu não estou feliz com o meu dom, certamente não foi Deus quem errou. Talvez eu não aprendi a usar adequadamente. Mas vamos com calma, a hora chega. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. De novo, muitas partes, o mesmo interesse umas pelas outras. E sempre um só corpo. Já imaginou se na sua igreja todo mundo tivesse o dom de pregar, todo mundo tivesse o dom de cantar num grupo, todo mundo tivesse o dom de tocar o mesmo instrumento e ninguém tivesse o dom de ouvir as outras pessoas? Seria uma igreja complicada, no mínimo. Então Deus é muito sábio ao distribuir seus dons. A gente que complica, mas Deus age com sabedoria. Parte final do nosso estudo: se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas e em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. E na Bíblia você vai olhar, possivelmente a sua Bíblia divide aqui. Aqui termina o capítulo 12 e já começa o 13. Ele está numerado, na verdade, depois disso. Mas se você olhar, faz mais sentido essa parte aqui fazer parte do próximo. Porque ele dá a chave para a interpretação de tudo isso que o apóstolo Paulo está falando. Só o destaque aqui. Se uma parte do corpo sofre, as outras partes todas sofrem. Se uma é elogiada, todas são. A sua igreja está sofrendo ou está se alegrando com a sua presença e com os seus dons? Deus colocou tudo no lugar certo. Se esforcem pelos melhores dons. Qual é o melhor dom? Eu marquei em azul, a primeira palavra que eu marquei em azul foi servir. São os dons que servem ao próximo. E são os dons
por amor a Deus e por amor a Cristo. Você tem servido na sua igreja? Você tem servido fora da sua igreja, em nome de Cristo? Que Deus nos abençoe para que a gente possa sempre servir a Deus, servindo ao próximo. Que a gente possa falar muito, usar muito os nossos dons. Eu não sei qual é o seu dom, você não sabe quais são os meus. Talvez você me olhe aqui e pense assim, nossa, ele fala, tem coragem de falar, tem coragem disso, daquilo outro. Mas são coisas treinadas também. Deus nos ensina a desenvolver os nossos dons. A gente tem aí escolas de lideranças na nossa igreja, a gente tem congressos, está meio parado agora por causa de tudo isso que a gente está vivendo, a gente tem um seminário, se você tem o dom, acredita que tem dom para ser pastor, a gente tem o nosso seminário, e assim a gente pode usar os nossos dons de diversas maneiras. E se a gente acha que tem algum dom, corre atrás, se apresenta para a igreja, diz que quer fazer alguma coisa e vai trabalhar em favor de Deus, ajudando ao próximo. Que Deus nos abençoe e fique em paz, na paz de Cristo. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.